você não foi feito por Deus para seguir o caminho da maioria. Você é uma pessoa especial, que Deus te chamou para um propósito especial na face da terra. E vai custar algo de você, mas vai valer a pena. Eu vim para anunciar a vocês. Vocês também não são somente humanos, vocês também são espírito. Em 2026, vocês precisam começar a viver como espírito, como espírito, como espírito. Embora a gente esteja profetizando a respeito de 2026, 2025 ainda não acabou. Deus pode fazer muitas coisas. Muitas são as aflições do justo, mas de todas o livra o Senhor. Para sermos inabaláveis, nós precisamos estar apegados à única coisa inabalável que nós temos na vida, e é o Senhor. Não há mais nada inabalável na sua vida, absolutamente nada. Toda a área da nossa vida que Cristo governa, o Espírito Santo movimenta. Eu profetizo movimento. A área da estagnação será a área do romper de Deus na sua vida. But the Lord says, Brazil, I am about to bring a new wave of my spirit. Mas o Senhor está dizendo, Brasil, estou prestes a trazer uma nova onda do meu Espírito. Será uma onda do Espírito Santo como nunca visto antes. Ele é o Senhor dos exércitos. Quem é Ele? O Senhor que luta por nós. Ele é o Deus que comanda o impossível. Ele é o Deus que nunca perdeu uma batalha. É o Deus que entra para reinar em todas as áreas da sua vida. Então, portas se abrem. Rei, entre. O governo é teu. Onde Ele governa, o caos perde território. Onde Ele entra, guerras mudam de direção. Onde Ele passa, tudo se curva. Todo joelho se dobra. E toda língua confessa que o Rei da Glória é o Senhor. Informamos que cultos e eventos realizados neste local poderão ser filmados e fotografados para fins de registro e divulgação da comunidade das nações. Ao permanecer neste ambiente, você autoriza gratuitamente o uso de sua imagem e voz em mídias digitais, redes sociais, transmissão ao vivo e materiais institucionais e publicitários da igreja. Caso não deseje aparecer, informe nossa equipe antes do início da gravação. Agradecemos a compreensão e Deus o abençoe.
foi feito para andar sozinho. Os grupos de comunhão, o GC, são o coração da nossa igreja e temos 3 convites especiais para você que deseja se conectar. Quer fazer parte? Se você busca encontrar sua turma, crescer na fé e criar laços verdadeiros, temos um GC esperando por você. Você quer liderar? Se você sente o chamado para guiar pessoas, multiplicar a visão e pastorear vidas, venha se tornar um líder de GC. Quer ser um anfitrião? Se você tem um espaço em casa e um coração hospitaleiro, abra sua casa para abençoar pessoas e seja um anfitrião de GC. Para qualquer uma dessas opções, o caminho é um só. Liga lá no Connect. Nossa equipe está pronta para te dar todo o suporte e orientação. Venha desfrutar da comunhão no corpo de Cristo. Somos uma grande igreja com um grande coração. Se interessou? Acesse cnconnect.com.br e venha fazer parte de um grupo de comunhão. Nós esperamos por você! Informamos que cultos e eventos realizados neste local poderão ser filmados e fotografados para fins de registro e divulgação da comunidade das nações. Ao permanecer neste ambiente, você autoriza gratuitamente o uso de sua imagem e voz em mídias digitais, redes sociais, transmissão ao vivo e materiais institucionais e publicitários da igreja. Caso não deseje aparecer, informe nossa equipe antes do início da gravação. Agradecemos a compreensão e Deus o abençoe. As nações. Quero convidar você a se colocar de pé. Você veio para o melhor lugar. Enquanto você vinha para cá, o Espírito Santo, ele ia fazendo aquilo que só ele pode fazer. Enquanto você decidiu vir para cá,
esse lugar já tinha a maravilhosa presença de Deus. Boa noite para você que está assistindo no YouTube. Esse é o dia que o Senhor escolheu para fazer grandes feitos, grandes obras. A palavra de Deus diz em Romanos 8 que nós somos mais do que vencedores. Nós não somos sobreviventes, nós somos mais do que vencedores, porque é Ele quem nos fortalece, é Ele quem nos amou, é Ele quem cuida das nossas vidas. Feche os seus olhos. Pai, nós queremos essa noite consagrar esse culto a Ti. Envia anjos poderosos nesse lugar, anjos ministradores da cura, da salvação, da libertação. Tem liberdade, Espírito Santo, em nosso meio. Faz, Senhor, faz a obra completa, alcança as vidas, alcança a nossa casa, a nossa família, tudo que há em nós, glorifique o Teu santo nome. Senhor, nós sabemos que as lutas, elas vêm, mas nós sabemos o resultado. Nós somos mais do que vitoriosos, porque é o Senhor quem nos fortalece, é o Senhor quem cuida de nós. Aplauda Ele, porque hoje é um culto mais do que vencedores, em nome de Jesus. O Teu nome bendirei e bem alto clamarei que eu sou teu, eu sou teu. Tudo que sou está em tuas mãos de amor e eu sou teu, eu sou teu. Eis-me aqui, Senhor, buscando Tua verdade e amor. Eu vim neste lugar, Tua graça encontrar. Por Tua causa livre sou, a minha vida a Ti eu dou. Me coloco em Tuas mãos e ergo minha voz, pois liberto sou. O Teu nome bendirei e bem alto clamarei que eu sou teu, eu sou teu. Por tudo que fizeste a mim, levanto minhas mãos a Ti, és o único a quem adorarei. Eu vou compartilhar o amor, ser Tua luz por onde eu for. Eu me prostro aos Teus pés, ergo minhas mãos, pois liberto sou. Você pode dizer nessa noite: o Teu nome
me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei, e ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Oh, e tu és tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Vamos declarar juntos? E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Oh, e tu és meu, e eu sou teu, e eu sou teu. Guia-me pra que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que me chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me pra que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que me chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua
e tu és meu, pois eu sou teu. E tu, você pode levantar as suas mãos, vamos? Pois eu sou teu. Vamos juntos declarar. E tu és meu, pois eu sou teu. 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 E tu és meu. Libertas-me com uma melodia, tu me cercas com uma canção de libertação dos meus inimigos. Não tenho o que temer. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Desde o ventre fui escolhido, fui chamado pelo amor. Eu nasci de novo.
filhos de Deus. Eu quero te convidar a levantar as suas mãos e declarar essa verdade. Eu sou filho de Deus. Você é filho amado. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Os filhos de Deus têm coragem e ousadia. Ele nos convida nessa noite a entrar com ousadia e coragem na sua presença. Você é filho e os filhos sentam à mesa do Pai. Os filhos sentam à mesa com o Pai e desfrutam da presença e compreendem o tamanho, a largura e a profundidade do amor do Pai. O amor do Pai está te alcançando nessa noite. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. 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 Yes. Nós somos filhos amados. Ele nos ama. Ele nos ama.
pelo amor do Pai. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito. Sim, nós não perdemos tempo com ofensas. Não, porque nós temos um Pai que nos ama. Feche seus olhos por mais um instante essa noite. Você que ora em línguas, comece a entoar um cântico de adoração a Ele durante esse período de profético. Comece a construir um altar digno da moradia dEle nessa noite sobre os nossos corações e sobre nossas vidas. Nós estávamos cantando que Ele nos ama. O mínimo que nós podemos devolver a Ele é uma adoração genuína de corpo, alma e espírito. Nós podemos entregar tudo e essa noite Ele marcou o encontro para nós entregarmos tudo na presença dEle. Sabe, o livro do apóstolo João, no capítulo 5, conta a história de um homem que estava na beira de um tanque. E a Bíblia vai narrar a história dizendo que de tempos em tempos um anjo ali descia, as águas se movimentavam, então tinham que correr rapidamente para entrarem no tanque e serem curados. E aquele homem já estava ali durante muito tempo e não havia ninguém que o colocasse dentro do tanque no momento oportuno. Então Jesus, quebrando todos os protocolos, quebrando tudo que podia de haver de lei naquela época, Ele pergunta àquele homem: você quer ser curado? E o homem responde: Senhor, eu não tenho ninguém a quem me colocar no tanque. E então Jesus, na autoridade de Filho de Deus, cura aquele homem, levanta aquele homem, manda ele tomar as suas coisas e andar, e aquele homem é curado. Sabe o que eu sinto no meu espírito essa noite sobre nós? É que existem pessoas no nosso meio dizendo: Senhor, eu estou esperando a minha chance, Senhor, eu estou esperando a minha oportunidade, Senhor, eu estou
comunidade das nações. Não existe pavor, não existe pânico, não existe ansiedade que possa atrapalhar o mover do Senhor essa noite. E por mais um instante eu quero convidar você a adorar ao Senhor como um ato de bravura, um ato de coragem, um ato de sem se preocupar com aquele que está do teu lado, ou à tua frente, ou atrás de você. Eu quero convidar você a entregar tudo diante ao Senhor essa noite e dizer a Ele que nós somos a herança dEle e que nós queremos ser completamente dEle em nome de Jesus. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor por esse amor. Pode sentar. Glória a Deus, que bênção. Choveu lá fora e choveu aqui, está chovendo aqui dentro, amém? Aleluia. Queria compartilhar um texto aqui com vocês nesta noite. Mateus capítulo 5, versículo 41, o Evangelho nos diz assim: e quem quer que te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Eu quero falar nesta noite com você sobre a 2ª milha da generosidade. Jesus fala por essa forma ilustrativa para trazer um contexto da opressão que o seu povo, os judeus, sofriam do Império Romano. Pela lei do Império Romano, qualquer soldado romano poderia interceptar um judeu na rua, na estrada, e exigir desta pessoa que ele carregasse toda a sua bagagem por até 1 milha. Então, daí nós pensamos como isso deveria ser humilhante, ultrajante. E aquilo, queridos, não era um favor, era uma imposição, era um peso, era uma lembrança que um sistema estava dominando. Alguma diferença dos nossos dias atuais? Mas Jesus está ensinando aqui não uma submissão cega a este sistema. Jesus, ele está também ensinando que aquele povo poderia ter a revelação de algo muito mais profundo, uma liberdade do coração que já não é governado pelos sentimentos de insatisfação, de injustiça, ou de avareza, ou de indignação contida e inconformada. Nós dizemos assim: desde que o mundo é mundo, as coisas são assim. Quando passamos por alguma situação adversa,
A frase que vem à cabeça de muitas pessoas é essa: desde que o mundo é mundo, as coisas são assim. E passamos a nutrir, queridos, um padrão de escassez que nos impede de prosperar, e é esse padrão que Jesus vai quebrar nesta noite na sua vida, em nome de Jesus. A primeira milha é a milha da obrigação, a segunda milha é a milha da voluntariedade. Jesus está dizendo: tenha um coração voluntário. No reino de Deus, o maior é aquele que serve. Quantos estão dispostos a servir nesta noite? Jesus está dizendo: não deixe que o sistema defina quem você é. Não deixe que a opressão determine o teu espírito. Diga: eu tenho um espírito doador, voluntário. A oferta, queridos, ela nunca é sobre valor, ela é sobre voluntariedade. Quem só anda a primeira milha entrega por dever, por pressão ou por constrangimento. Mas quem anda a segunda milha, conforme Jesus está ensinando, entrega porque é livre, porque entende que não é sobre estar sendo obrigado ou não, mas porque se é livre, porque entende que não é sobre valores ou trabalho ou serviço, porque sabe que quem verdadeiramente governa a sua vida. Você sabe quem governa a sua vida? Quem governa o seu coração? Então não tenha medo de ser doador. Não tenha medo de ser voluntário. Há um texto de uma das cartas de Paulo, a segunda carta do apóstolo aos cristãos em Corinto, e ele diz o seguinte: cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não por tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. A generosidade voluntária é a evidência de um coração curado de qualquer um daqueles sentimentos que eu falei no início. Quando Jesus fala sobre a segunda milha, ele está dizendo: não deixe que o que tiram de você defina o que você oferece. Diga isso para o seu irmão: não deixe que aquilo que tiram de você possa definir aquilo que você oferece. Dia 8 de dezembro, queridos, último mês, glória a Deus, glória a Deus, último mês de 2025, é aquele mês que a gente já está ali, né, encerrando as atividades. Você já pagou renovação de matrícula de faculdade de menino? Eu já estou nessa fase. Já pagou renovação de escola da segunda filha? E aí a gente sabe, né? Vem Natal, vem presente, vem isso. Vou eu lá pagar um boleto de uma prestação, R$1.680 era o valor desse boleto. Paguei, todo satisfeito, que encerrei o ano, paguei todas as contas, né? Os boletos pagos para a glória de Deus. Uns 4 dias depois, eu estou lá na Ípica, meu telefone toca. Era uma cobrança referente àquela conta. Falei: não, querido, já está pago, foi pago dia 8 e tal. Peguei a foto, fui lá no extrato do banco, peguei a foto, mandei lá para eles. Aí ele falou assim para mim: seu Roberto, infelizmente o senhor caiu num golpe de um boleto fraudado. Ô, gente, pensa. Eu falei: Senhor, e agora? E aí eu tentei ali conversar com a pessoa atendente que estava falando comigo. Eu falei: e agora?
Não, agora o senhor vai ter que correr atrás do seu banco para ver se tem alguma forma deles ajudarem o senhor, mas, né, a dívida tem que ser paga, o boleto tem que ser pago. Aí eu esquentei a cabeça, eu falei, meu Deus, e agora? Eu vou ter que pagar 2 vezes a mesma conta. Um dinheiro que já foi, da onde que eu vou tirar agora? Final de ano, meu Deus. E queridos, o Senhor falou exatamente isso que eu acabei de ministrar a vocês. E eu falei, Senhor, o Senhor vai cuidar dessa causa. Ela não é minha, ela é tua, porque eu sou dizimista, porque eu sou ofertante, e o Senhor vai fazer algo a meu favor. O sistema está dizendo que eu tenho que pagar, eu vou dar um jeito, vou pagar, não vou ficar devendo, não vou encerrar o ano devendo. É uma coisa que eu sempre proponho no meu coração, queridos, não encerrar o ano devendo. Eu falei, Senhor, não vou encerrar esse ano devendo. E ali, enfim, você puxa daqui, estica dali, paguei. Entrei em contato com o banco e tudo, aí lembrei que eu tenho um discípulo advogado, liguei para ele, falei, amigo, aconteceu isso. Ele falou, pastor, olha, muito difícil o banco assumir essa responsabilidade. Eu falei, meu filho, mas eu sirvo ao Deus que entra onde eu não posso entrar, que fala onde eu não posso falar, que age onde eu não posso agir. Queridos, e para a honra e glória do nome do Senhor, olha como Deus é maravilhoso. Lá para o dia, quase perto do dia 20 de janeiro, já ali nas barbas do Natal, eu recebo 2 notificações de Pix no meu celular, e eu recebi 2 ofertas que cobriam em muito o valor deste boleto fraudado. Glória a Deus. E aí, mais no final do mês, antes do ponteiro grande encontrar com o pequeno e fazer a virada, eu recebi a restituição daquele boleto. Glória a Deus. Então, queridos, diante desta palavra e desse testemunho, eu quero muito que o seu coração queime aí no seu lugar e que você entenda que nós estamos só começando 2026. Muitas coisas o Senhor está fazendo por nós e por isso somos alegres. Então eu não sei qual é a segunda milha que você está sendo obrigado a caminhar. Nossos oficiais vão passar agora. E eu entendo que há um espírito de voluntariedade nesta casa, nesta noite. Há um clamor, há um coração queimando aí dentro de você, para que você seja generoso e generosa nesta noite. Para que você não tema, porque você já andou 1 milha em pleno mês de janeiro de 2026. Ande a 2ª milha, mas ande conforme Jesus está ensinando, sabendo quem é que governa o seu coração, sabendo que você é filho, como nós cantamos aqui nesta noite, sabendo que você é aquele para quem as portas se abrem, você é aquele que serve a um Deus de verdade. Vai se colocando de pé aí no seu lugar, eu quero orar com você antes de descer. Pai, nós glorificamos o Teu nome nesta noite. Nós cremos, ó Deus, conforme está escrito, cremos com o nosso coração e confessamos com a nossa boca. Tu és o fiel guardador da Tua promessa. Tua palavra não volta para Ti vazia sem antes cumprir o propósito para o qual ela foi liberada. Teu compromisso é com a Tua palavra, Senhor. E nós estamos aqui diante da Tua palavra. Nós nos expomos nesta noite à Tua palavra. Queremos ser generosos em andar a 2ª milha, sabendo que a recompensa vem do alto, do Pai das luzes. Em Ti não há mudança e não há sombra de variação. Tu és Deus hoje, Tu és Deus amanhã,
Tu és Deus eternamente. Nós te somos gratos nesta noite, Pai, em nome de Jesus. Graças a Deus. Contribua com a casa de Deus nesta noite. Eu sei quem eu sou, pois eu sei quem Tu és. Na cruz do Calvário, minha vida mudou. Sou escolhido por Ti, perdoado. Eu tenho um futuro, sou abençoado. Eu sei que fui feito pra vida eterna. Deus me chamou, eu renasci, Ele me criou pra algo bem maior. Já não há vergonha nem condenação, Sua graça inundou o meu coração. Ele me criou pra algo bem maior. Eu sei que fui feito pra vida eterna. Deus me chamou, eu renasci, Ele me criou pra algo bem maior. Já não há vergonha nem condenação, Sua graça inundou o meu coração. Ele me criou pra algo bem maior. Aleluia! Celebre o nome de Jesus nessa noite, Ele é digno, amém? Queria te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14. Hoje eu estava dirigindo meu carro, de repente veio assim: você vai pregar hoje à noite. Aí eu estava dirigindo, na hora que eu terminei assim, puxei o celular, estava assim: pastor, você prega hoje à noite? Acho que essas escolas de profeta aqui funcionam mesmo, hein? A gente está ativado. E eu quero começar profetizando sobre a sua vida. Você que está aqui nessa noite e você decidiu ter uma mudança na sua vida, está comprometido com essa casa, Deus vai selar esse novo tempo sobre você. Que nós sabemos que nesse início de ano as pessoas decidem mudar de vida. E eu creio que tem pessoas aqui que falaram: agora eu vou frequentar as quintas-feiras, eu não vou perder uma quinta. Eu estou te dizendo que Deus vai te capacitar para isso. Você não vai estar sozinho. Essa decisão não é somente sua, essa é a vontade de Deus para esses dias, amém? Se comprometa com a casa de Deus. Deus está contigo, amém? Evangelho de João, capítulo 14, verso 12. Jesus está falando aqui, verso 12: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Feche seus olhos. Pai, nós cremos na Tua palavra, porque aquele que disse é fiel, e é Ele quem é que zela para que a palavra se cumpra. E nós estamos aqui como igreja, como discípulos de Jesus, para não ser simplesmente ouvintes, mas serem esses que manifestam essa palavra, porque não acabou em Atos, está sobre nós como igreja, é para esse tempo, e nós queremos viver toda a Tua boa vontade. Por isso, Senhor, nos guie, para que nós possamos viver na dependência do Espírito Santo para a Tua glória, em o nome de Jesus, amém? Sabe, eu não sei como é que você fica quando você lê esse texto. Eu particularmente tento me transportar para esse momento como um discípulo de Jesus. Você já se imaginou nessa cena?
ouvindo Jesus falar isso para você, te dizendo que você faria as obras que ele faz, como que você ficaria? Você ficaria empolgado? Você ficaria assustado? Eu acho que se eu tivesse de olho fechado, eu abria na hora. Porque a jornada com Jesus que aqueles homens viveram era algo inédito. Eles nunca tinham visto alguém curar tantos enfermos. Eles nunca tinham visto ninguém ressuscitar mortos, libertar pessoas, inclusive ter autoridade sobre o tempo. Ninguém tinha visto isso. E de repente esse homem poderoso, aquele que fez coisas que eu nunca vi, que eu nunca imaginei, agora está dizendo assim: está com você. Agora vocês vão fazer o que eu faço. Entenda, isso não acabou com os discípulos, isso está sobre nós como igreja. Essa palavra ela continua reverberando sobre nós. Deus nos chamou como igreja para manifestar sinais, maravilhas e prodígios. Deus nos chamou como igreja para crer que o impossível tem que se dobrar diante do nome de Jesus. Deus nos chamou como igreja para não aceitar que a doença domine, mas para declarar a cura, para declarar a libertação, a restauração, a vida. Isso está sobre nós, e isso já é muito grande. Você entende isso aqui? Só que além disso ele fala que existe algo ainda maior. Ele fez tudo isso e ele nos chama a fazer algo maior. A verdade é porque Deus está sendo multiplicado em nós. É por isso que os primeiros discípulos foram chamados de cristãos, aqueles que revelam Cristo no mundo. Aquilo que Jesus fez, nós como igreja somos chamados a fazer também. Eu só queria 2 para crer nisso. A gente não está aqui para assistir não, irmão. A gente está aqui para crer. Se a palavra de Deus fala, olha, Jesus ele afirma 2 vezes: em verdade, em verdade. É muita convicção. Na King James vai falar assim: em verdade eu vos asseguro. Quem é que dá a segurança? É o próprio Cristo, gente. E ele fala que isso é porque ele vai para o Pai, e tudo que nós pedirmos no nome dele, ele fará, para que o Filho seja glorificado no... É bom demais para ser verdade, não é verdade? É um cheque assim, ó, parece um cheque em branco com dinheiro na conta. Porque se fosse na minha conta, talvez você não tivesse muito o que fazer não. Mas está na conta de Deus. Ou seja, você está com uma conta lotada aí, gente, de milagres, sinais, maravilhas para se manifestarem. Porque o Deus Todo-Poderoso, aquele que habita no lugar altíssimo, onde não há doença, dor, onde não há pessoas endemoniadas, não existe pessoas cativas, é um chamado para revelar o céu na terra. Porque Jesus está no Pai. Mas é interessante que ele fala, mas tem uma condição: se você fizer isso, você tem que fazer por quê? Se você me ama, você vai guardar os mandamentos. Tem que guardar mandamento. Então não é sobre qualquer coisa, mas é algo alinhado com a palavra de Deus. É alinhado com o coração de Deus. E sabe, quando os discípulos ouviram isso, entenda, no mesmo contexto, sai comigo no texto aí. Verso 16: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e nem conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco. Ele habita... Sabe o que está dizendo aqui? Ele não é um visitante. Ele habita no meio do povo de Deus. O Espírito Santo ele não só visitou a igreja em Atos 2, ele continua junto com a sua igreja. Porque ele habita convosco e estará em vós. Habita e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda por um tempo o mundo não verá, porque vós porém me vereis, porque eu vivo. Eu não vos deixarei órfãos, eu lhes darei o Espírito Santo. O apóstolo Paulo diz que o mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo dos mortos está no meio da sua igreja. Sabe o que isso quer dizer? Que é verdade o que o Bill Johnson diz, que é anormal que um cristão não tenha apetite pelo impossível. Está no nosso DNA o anseio para que as impossibilidades que nos rodeiem
se dobrem diante do nome de Jesus. Eu estou aqui como profeta, embasado na palavra de Deus, para te dizer: o impossível tem que se dobrar diante do nome que é sobre todo nome. E sabe, nós estamos aqui nas primícias. Isso aqui é a primícia da igreja, gente. A primícia da igreja é o sobrenatural, e a continuidade é sobrenatural. Esse é o verdadeiro evangelho. Essa é a igreja de Deus. Nós não podemos esquecer aquilo que diz em Hebreus capítulo 13, verso 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Deus que fez em Atos, fez na história, está disponível para a igreja hoje. O câncer tem que se dobrar. Os diagnósticos têm que mudar. Os medos têm que derreter diante da presença de Deus. É isso que está sobre nós. É isso que está sobre a igreja. A gente não pode esquecer isso. E eu te convido, eu vou passar rapidamente alguns textos aqui. Por exemplo, Atos capítulo 1. Você não precisa abrir, mas depois você pode conferir no replay. Sabe como é que começa o Atos capítulo 1? A Bíblia fala sobre a ressurreição de Jesus. É natural ou é sobrenatural? Só que Jesus, ele tinha ressuscitado pessoas dos mortos. Só que quem ressuscitou Jesus? O Espírito Santo de Deus que está no meio da sua igreja. Foi o Espírito de Deus que habita em você, que caminha contigo. A ressurreição é sobrenatural. E Jesus, após ser ressuscitado, ele ensina aos discípulos a respeito do reino de Deus, durante 40 dias. Depois disso ele é o quê? Assunto aos céus. Isso é normal ou é sobrenatural, gente? Sobrenatural. E veja, eles que tinham visto esse homem morrer e ressuscitar, agora vem ele de forma sobrenatural ascender aos céus. Quando nós olhamos para o tão celebrado capítulo de Atos capítulo 2, é sobre a vinda do Espírito Santo. Em Atos 8 tinha falado: ficarei em Jerusalém até que do alto sejais revestidos e se tornem minhas testemunhas. Tem testemunha de Jesus aqui? Uma testemunha não é alguém que carrega uma teoria. Não é alguém que simplesmente ouviu falar. É alguém que está ali diante dos fatos e revela esses fatos diante de todos. Você é uma testemunha de Jesus. Os sinais seguirão aqueles que creem. Olha o que Marcos diz, Marcos 16, 17. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Tem alguém que crê aqui? Em meu nome expelirão demônios. Não tem essa de crente ter medo de demônio não, gente. O demônio que tinha que ter medo de você. Eu tô com... Não fala, teve uma época que a gente não podia... não pode falar o nome, por quê? Vai que aparece. O diabo tinha que ter medo de você. Você abriu o olho, o diabo tinha que falar assim: abriu o olho, um cara que depende de Jesus, e eu vou ter que correr. Expelirão demônios, não é de talvez, não, expelirão demônios. Tem alguém cativo, então vai ter que ser liberto. Falarão em novas línguas. Isso é para quem, gente? Para quem crê? Tem gente que crê aqui? Sabe o que eu lembro disso aqui? Quando eu me converti, e o Roberto é testemunha de um lugar onde eu me converti, que ele já estava lá, e eu tinha uma impressão na cultura daquele lugar que esse negócio de falar em línguas era para alguns. Tinha alguns especiais assim, sabe? Uns meta-humanos assim, que falavam em línguas. E eu lembro que eu tinha 14 para 15 anos quando eu me converti. Eu passei quase 4 anos tentando falar em línguas, gente. Eu tinha inveja de quem falava em línguas. Olha isso, pecando por algo espiritual. Com 18 anos eu fui batizado com o Espírito Santo e comecei a falar em novas línguas. Eu fiquei 3 anos me dedicando a isso e não rolava. E por causa de um monte de mentalidade equivocada que eu tinha. O Roberto ficava ministrando louvor falando em línguas, para humilhar o Satanás. E sabe, as pessoas... parecia que era para... Mas sabe o que o texto diz? Não é para alguém diferente, é para aquele que crê. Isso é para você. Deixe fluir as línguas do Espírito através de você. Deixe o rio de Deus fluir. Seja livre.
Pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. E se impuserem mãos, se você tiver coragem de impor a mão, sabe o que vai acontecer? Eles ficarão curados. Isso é para quem, gente? Para quem crê. Tem gente que crê aqui? Então nós temos testemunhas de Deus. Deus quer se mover através de você. Deus quer te usar para cura, para restauração, para libertação, para que pessoas sejam batizadas pelo Espírito Santo. Gente, para cada promessa de Deus nós já temos o sim. Deus está esperando o nosso amém. Eu estou com um maçarico espiritual aqui, irmão. Se você for realmente uma lenha, você vai ser incendiado, porque isso não é a minha palavra não, é a palavra de Deus. Abre a tua Bíblia e vê se não está escrito isso. Se eu estou forçando barra, deleta. E é interessante porque a vinda do Espírito Santo, sabe o que acontece? Em um momento só, cerca de 3.000 pessoas são convertidas. Você tem noção do que é isso? O que a gente tem aqui no domingo à noite, em um grupo só de conversão, gente. A maior estratégia de Deus é o mover do Espírito Santo. É gente dependente do Espírito Santo. É gente que manifesta o Espírito Santo. E Deus está chamando a nós como igreja para esse lugar de dependência do Espírito Santo de Deus, de comunhão, de ser guiado pela voz do Espírito Santo e não só pelas nossas experiências, não só pela nossa intelectualidade. Existe algo maior. Nós estamos cantando isso, gente. Nós cremos que existe algo maior. E o avivamento, ele não é uma questão só de um desejo, é uma necessidade. Olhe para o cenário. Se a nossa esperança estiver na política, a gente está perdido, gente. Se a nossa esperança está na economia, a gente está perdido. Mas a nossa esperança continua no mesmo lugar. Continua em Jesus, o Rei sobre todos os reis. Aquele que tem o reino inabalável, a pedra mais alta, a rocha inabalável. Isso não quer dizer que a gente vai ficar de braço cruzado, não, irmãozão. Entenda isso, de uma vez por todas. Eu sou historiador. E sabe, quando eu olho para a história, eu vejo que não é o primeiro momento onde a gente parece que o mundo está num declínio, assim. Em muitos contextos morais, você entende isso? Sabe o que fez o mundo subir de volta? Avivamento, cara. Em cada momento na história onde parecia que o mundo ia ruir, sabe o que acontecia? Um mover do Espírito Santo, aonde parecia que a igreja ia recuar, vinha Deus como um leão e bradava. Nós precisamos de gente dependente do Espírito Santo. O John Wesley fala: me dê 100 homens que não temam a nada, a não ser uma vida com Deus e livres do pecado, e eu transformarei o mundo. Aqui tem mais de 100 pessoas. Deus quer transformar o mundo através de nós, através de homens e mulheres que não se dobram àquilo a que os olhos veem, ao que os ouvidos escutam, alguém que acessa o céu e manifesta ele na terra. Atos 2 é um ponto de inflexão na história, e é nesse momento que surge um negócio chamado igreja, gente. A igreja precisa revelar isso no mundo. A gente continua com esse chamado. Olha para Atos capítulo 3. Os apóstolos vão adorar no templo. E eles encontram um homem paralítico. Sabe o que eles dizem? Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Levanta e anda. Aprenderam com alguém, não foi? Eles não simplesmente criaram isso, eles viram alguém fazendo. E sabe o que Jesus disse? Eu não faço nada que eu não vi meu pai fazer, e eu não quero fazer nada que eu não vi Jesus fazer. E se ele fez, ele me convidou a fazer também. Então aquele homem é curado, e aquilo dá um rebuliço, ao ponto de que o apóstolo Pedro vai ser preso. Atos 4 começa com isso. Por causa da cura desse homem, o apóstolo Pedro é preso. Ele é interessante, gente, porque aquele Pedro que negou a Jesus, agora ele está diante das autoridades, correndo risco literal de morte,
de ficar preso para sempre, definhando. E sabe o que esse homem faz em Atos 4? Ele vira e fala: você acha que eu vou obedecer a Deus ou a homens? O que aconteceu com esse homem? Cristo ressuscitado. Ele perdeu o medo da morte. Jesus venceu a morte. Onde está a morte? A sua vitória. O nosso Redentor vive e reina pelos séculos dos séculos. O tirano perdeu o poder. A última arma do tirano é a morte. Jesus venceu a morte. Nós não temos medo da morte. Para o mundo, enquanto a vida é esperança, para nós existe esperança até na morte. Até na morte tem esperança, porque Cristo ressuscitou, e assim como Ele é, nós seremos. Ele é a primícia daqueles que ressuscitaram dos mortos. Então nós não temos medo da morte. Mas a gente também não é suicida. Tem um povo que... Jesus não se suicidou. Nem os apóstolos. Mataram eles. Então, Atos 4, Pedro não se dobra por medo, porque Jesus ressuscitou. Lê comigo aí, Atos 4, 29. A oração de Pedro depois dele ser solto. Rapaz, esse relógio anda mais rápido. Pedro, agora aqui está orando depois de ser livre. E ele diz o seguinte: agora, Senhor, olha para as ameaças e concede aos seus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, com coragem a tua palavra, enquanto estende a sua mão para fazer curas, sinais, prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Olha para esse homem, gente. Ele nem ora para acabar com a ameaça, não. Ele fala assim: nos dá intrepidez e coragem para continuar anunciando o evangelho, para que a gente não se dobre ao medo, ao temor dos homens. Nós vamos para cima. E eu estou aqui para profetizar uma manifestação de coragem na igreja de Deus. Intrepidez. Gente que não tem medo da opinião dos outros, mas vive o evangelho de verdade. Intrepidez. Sabe, gente que não tem medo da opinião dos outros. Sabe, tem um evangelista de cura desse tempo que ele fala o seguinte: que ele entendeu que Deus queria curar. E que Deus só esperava alguém que se disponibilizasse para isso. Sabe o que ele fez? Ele começou a orar para que pessoas fossem curadas. Sabe o que aconteceu? 6 meses sem ninguém ser curado. Ninguém, gente. Eu tento uma vez, às vezes paro. 6 meses tentando, gente. Depois de 6 meses, sabe o que aconteceu? A mulher e as filhas. E a filha não queria nem andar com ele mais, com vergonha. Que ele orava e visivelmente não acontecia, sabe o quê? Nada. Depois de 6 meses, ele estava no mercado, uma mulher andando numa cadeira de roda. Ele falou: posso orar por você? A mulher já tinha fugido. A esposa e a filha, com vergonha dele. Aí sabe o que aconteceu? Ele orou pela mulher e ela levantou da cadeira de roda. Sabe por quê? Porque ele teve coragem de abrir mão da opinião dos outros e crer no que o evangelho diz. E posso falar algo? Toda oração tem resposta, gente. Só que nem sempre é a que a gente espera. Em cada passo de obediência, sabe o que aconteceu? Por mais que não tenha visto algo, você desenvolveu fé. Você desenvolveu em obediência. E sem obediência, Deus não vai te dar a próxima revelação, cara. Nós precisamos ser pessoas que confiam em Deus. Pessoas com ousadia de manifestar o que a palavra de Deus diz, gente. E é interessante que Atos 4 vai dizer no verso 33, com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Jesus. E todos eles havia abundante graça, pois não haviam necessitado algum, porque todos que possuíam terras, casas, vendiam e traziam a preço do que vendiam e depositavam aos pés dos apóstolos, e se repartia a cada um que tivesse necessidade. Eles tinham ousadia para anunciar o testemunho de Jesus.
E sabe o que aconteceu? Não tinha necessidade no meio deles. Eu creio nesse mover de generosidade, gente. Não vai haver gente necessitada no nosso meio. Capítulo 5 de Atos vai ter os apóstolos tendo palavras de conhecimento e sabedoria sobre Ananias e Safira, gente. É sobrenatural ou não é? No verso 14 do mesmo capítulo diz: em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e eram acrescentados à comunidade. Nós cremos que cada dia mais Deus vai acrescentar homens e mulheres à comunidade das nações. E sabe o que diz no verso 15? Ao ponto de os doentes serem levados pelas ruas e colocados em leitos e macas, para que quando Pedro passasse, ao menos a sua sombra se projetasse sobre algum deles. E da mesma forma, vinham pessoas ao redor, gente de Jerusalém, trazendo doentes, atormentadas, de espíritos demoníacos. Olha isso aqui, gente. Gente vindo de tudo que é lado, para ver aquilo que Deus estava fazendo, para testemunhar aquilo que estava fazendo. E sabe o que aconteceu? Isso se espalhou e chegou no Brasil e te alcançou. Mas olha como que termina o verso 16. Todos eram curados. Quantos que eram curados? Sabe o que significa essa palavra no grego? Todos. Todos eram curados. Todos eram curados. Você crê? Eu creio em um dia que não vai entrar um enfermo aqui que vai continuar enfermo, cara. Eu lembro que eu fui pregar um dia numa igreja, eu falei isso, teve um jeito que um povo ficou meio assim, eu falei, eu acho que tem gente aqui com medo de sair do INSS. Não é possível, cara. Eu creio numa igreja que manifesta uma atmosfera tão densa de Deus, que o câncer tem que recuar, que a AIDS tem que sumir, que a miopia vai sumir, irmão. Eu creio. Eu creio em um tempo onde a manifestação da presença será tão densa, que até aqueles que não procuram vão encontrar. Capítulo 6 fala sobre Estevão, um homem descrito cheio de graça e poder, e realizava grandes maravilhas e sinais, e ele não era um dos apóstolos. Isso demonstra que não é sobre um grupo seleto, é sobre toda a igreja. No capítulo 7, Estevão é apedrejado e ele vê, sabe o que? Jesus glorificado. E ele morre em paz. A Bíblia diz que ele está sorrindo. Atos capítulo 8 diz: assim que ouviu a Filipe e viu os sinais e maravilhas que ele realizava, deram unânime e absoluta atenção ao que ele ensinava. Se as pessoas não estão te ouvindo, elas vão ouvir, porque Deus vai manifestar poder através da sua vida. Sobrenatural. Porquanto espíritos imundos abandonavam a muitos, aos berros, e grande número de paralíticos eram curados. Por esse motivo havia grande alegria naquela cidade. Nós queremos que chegará a alegria sobre o Brasil. Sabe por quê? Porque tem uma igreja que crê no sobrenatural. Gente, sobre esse versículo aqui de Pedro, o povo botava o doente para onde passava a sombra dele. Você já pensou isso? Sabe o que eu imagino? A gente andando pelo shopping, você vai sair daqui, vai lá no Parque Shopping. Aí de repente alguém está mancando e começa a andar normal. O que aconteceu? O PH passou aqui. Eu acho que... eu creio nisso, você não crê não? O que foi? É o Espírito, é a atmosfera, é a presença de Deus manifesta através de um povo que crê. Sei lá, no parque da cidade, gente sendo curada. Você subindo no elevador, entrou o cara tossindo, acabou. O que foi? A pessoa, só pode ter sido Deus, irmão. Foi Deus, é a atmosfera, é a presença de Deus. Nós nos tornamos radioativos. E o capítulo 9 vai falar sobre um homem que perseguia a igreja, que foi conivente com a morte de Estevão. Sabe o que aconteceu com ele? Se converteu. Se converteu. Nós temos que ser esses que vão orar para que cada um daqueles que nos perseguem se converta, se tornem missionários. Você vai ligar lá assim, ó, TV Justiça, TV Senado, a TV Câmara. Na hora que os caras se levantar contra a igreja, você vai falar: olha aí, estou te vendo, Saulo. Estou te vendo, Saulo. Cadê a igreja que profetiza, gente? Esse aí vai ser um missionário. Esse homem perseguia a igreja, se tornou um missionário. É isso que Deus tem. Como eu creio nisso? Eu creio, cara. Nesse capítulo ainda tem a cura de Enéas. Uma mulher chamada Dorcas é ressuscitada. No capítulo 10, Pedro é liberado para pregar para os gentios. Glorifica a Deus por isso, irmão. Que chegou nos gentios, veio para nós. E sabe como é que começou? Um pouco que nem tinha sido batizado começou a falar em línguas.
Nós somos um povo carismático. Nós somos o povo da presença. Nós somos o povo chamado a manifestar a glória de Deus. Nós somos o povo que não se conforma a esse mundo, mas transforma pela renovação da mente e manifesta o poder da ressurreição. Isso não acabou em Atos, não acabou com os apóstolos, está sobre nós como igreja. Então isso não é algo para simplesmente o John Wesley, Charles Finney, George Winterfield, Evan Roberts, William Seymour, Avivalista, Ian McPherson, Maria Udioff Etter, John D. Lake, D.L. Moody. Não, isso é sobre nós. Um povo que verdadeiramente crê no sobrenatural de Deus e que o cristianismo normal é sobrenatural. Essa é a história da igreja, isso é o que nos trouxe aqui, gente. A igreja, ela não teve um momento que ela não era carismática, não. Eu te convido a ler um livro chamado 2000 anos de cristianismo carismático. A igreja sempre foi uma igreja de poder, de glória, de sobrenatural, de gente que crê no impossível se dobrando diante do nome de Jesus. E sabe, com isso aqui eu finalizo. Você já pode ficar de pé. Obrigado. Ai. Sabe qual é a minha principal missão aqui nessa noite, além de te mostrar qual é a sua história, qual é o seu legado? Essa é a nossa história, gente. Essa é a nossa herança. Começou nos apóstolos, não acabou neles, continua sobre nós. O nosso bispo tem falado conosco sobre, esse ano a gente ter vigílias, sobre ser um tempo de dependência do Espírito Santo. Quantos ouviram ele falando disso? Nós precisamos ser esse povo que crê que existe algo maior. Eu vivi grandes coisas em Deus, gente. Eu vi grandes coisas se manifestarem, mas eu sei que existe algo maior. Eu sei, eu creio, sabe? Eu creio com todos os meus ossos, com todos os meus nervos, com tudo que eu sou, cara, que existe algo maior. Existe algo maior. Porque a Bíblia me respalda. Porque a história sustenta isso. E sabe, o D.L. Moody, que é um avivalista do século XIX, ele retrata o dia em que ele entendeu que ele era chamado para isso. Talvez um dia como esse. E ele ouviu um pregador que a gente nem sabe o nome, que falou o seguinte: Deus só precisa de um homem que acredite e que se consagre a Ele, para que manifeste o avivamento. O D.L. Moody, naquele dia, ele bateu no peito e falou: esse homem pode ser eu. Esse homem vai ser eu. Sabe o que acontece? Nós estamos aqui no século 21, esse homem viveu no século 19. Sabe por quê? Ele bateu no peito, disse que era ele e ele manifestou isso. Eu creio e eu vivo para fazer com que pessoas sejam despertadas nesse lugar. A minha missão nessa noite é que você acredite que isso não ficou simplesmente para o Moody, que isso não ficou simplesmente para o John Wesley, que isso não era simplesmente para os apóstolos. Isso é para você aqui no século 21. Isso é para os seus filhos. Isso é para os seus netos. Isso é para o Brasil. Isso é para esse tempo. Por isso, feche seus olhos nessa noite. Nós somos a igreja, a estratégia de Deus para manifestar um novo tempo. Nós estamos aqui para viver o sobrenatural, para manifestar sinais, curas, prodígios, maravilhas, para se mover na dependência do Espírito Santo. Seja revestido de coragem, de autoridade, que você receba fome por Deus, que você receba
Sabe, queridos, nosso maior desafio é sair do módulo ouvintes da palavra de Deus, apenas ouvintes da palavra de Deus. Você ouviu uma palavra hoje de um avivalista, daquele que trouxe uma palavra para aquecer o seu coração, para que você saia daqui nessa noite com uma tocha viva, aquecida pelos céus. Você é esse fio que tece a manifestação da glória de Deus na terra. E você está sendo capacitado, você foi capacitado nessa noite para esse propósito, para você não apenas ser diferente, mas você fazer a diferença, queridos. Sabe, perguntaram para a W. Tozer, o que é mais importante, a palavra ou a unção? A resposta daquele homem foi: pergunte a um pássaro, o que é mais importante, a asa da esquerda ou a asa da direita? Querido, conteúdo por conteúdo, queridos. Não adianta você ser um cabeção da palavra de Deus se você não vive, se você não experimenta. O propósito é esse, querido, não sermos meramente ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Não é para você sair daqui cheio e apenas isso, não. É para você fazer a diferença. É para que as pessoas saibam que você teve um encontro. É que esse mundo saiba que você é alguém que vive tendo encontros. Ao tempo todo tem um relacionamento profundo com Ele. Jeremias 33 fala: clame a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Ah, querido, quando eu ouvi essa palavra eu fiquei muito, indignado. Tem coisas grandes e ocultas que eu não sei, que você não sabe. E você devia clamar quanto a isso, querido. Sair do módulo, acomodação, de que está tudo bem. Não, Deus está chamando você e eu nessa noite para um outro patamar de adoração, de entendimento, de compreensão daquilo que é o reino de Deus em você, através de você. Sai desse módulo, Ctrl+C, Ctrl+V, mais um culto, mais uma palavra, eu gostei ou não gostei. Você não está aqui para isso, não. Você está aqui para ser cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, um homem cheio da palavra de Deus, alguém que vive no santo dos santos, alguém que transborda a essência, transborda o aroma dos céus, perfume dos céus, querido, a frequência dos céus, a realidade dos céus. Deus está te chamando para esse lugar de novidade de vida, e esse tempo é agora, o dia é hoje, querido. Dê seus pulos, mas sai desse lugar com a decisão dentro de você de virar uma chave. Senhor, revela para mim coisas grandes e ocultas que eu ainda não sei. Que essa palavra que foi ministrada nessa noite pelo pastor Vini, que ela arda dentro de você, ela queime dentro de você, querido, ao ponto como as costas suspiram pelas águas. Que você saia aqui sedento por mais do Espírito Santo, sedento pela palavra, fome da palavra, sede do Espírito. E você vai ver que vai virar uma chave dentro de você. E virando uma chave dentro de você, tudo que está em sua volta tem que se dobrar. Sinais e maravilhas acompanharão aqueles que creem. Se creres, verás a glória de Deus. A palavra de Deus fala: crie, por isso eu falei. Eu falei aqui domingo, querido, Deus não se move por necessidade, Deus se move por fé. E nós somos a igreja da fé, amém? Nós somos a igreja daquele que nós não precisamos ver para crer, nós cremos e vemos, porque nós sabemos que sobre nós existe uma graça, uma bondade, uma benignidade. Você pode ir muito mais alto, escute isso. Você pode ir muito mais longe. E você vai muito mais alto, você vai muito mais longe. Guarda essa palavra no seu coração, queridos. Medita nela dia e noite.
e seus caminhos vão prosperar em todas as coisas. Levanta suas mãos nessa noite e repita comigo: eu creio que eu verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque eu estou bem certo em quem eu tenho crido, e eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, tudo aquilo que eu possa pensar ou imaginar, pelo poder dele que opera em mim. Você crê nessa palavra? Você pode dar um glória a Deus nessa noite, amém? Como vai ser o ano de 2026? Como vai ser o ano de 2026? Como você vai chegar em dezembro de 2006? É você que vai decidir. É você que vai... Ei, o ano de 2006 está intacto, querido. O seu passado pode estar cheio de marca, cheio de sequela, mas vou te falar, o ano 2026, ou a partir de hoje, está intacto diante de você. E Deus está falando para mim e para você: vamos construir algo novo a partir de hoje. Guarda essa palavra, ande sobre essa palavra, viva essa palavra, querido. Daqueles que são cheios do poder de Deus e traz a manifestação dos céus sobre a terra. Amém? Levante suas mãos. Cadê os profetas aqui, queridos? A palavra de Deus fala: crie, por isso eu falei. Libera as palavras proféticas agora sobre a sua vida. Você tem que ser profeta primeiro para você, querido. Libera palavras sobre a sua vida agora. Libera palavras proféticas para esse ano de 2026. Pai, em nome de Jesus, essas palavras estão saindo agora, Pai, que venha alcançar o teu trono. Sentenças estão sendo liberadas, decretos estão sendo liberados direto do trono da graça. Dá ordem a respeito de cada uma dessas palavras. Pai, a tua palavra diz que palavra nenhuma caiu de toda boa palavra que o Senhor liberou sobre a casa de Israel, todas vão se cumprir. Libera a palavra, querido, nessa noite. Você é profeta, traz a existência através da tua voz nessa noite, amém? Pai, nós te louvamos, Pai, te agradecemos por essa noite, te agradecemos por esse pão vivo, que é a tua palavra, meu Pai, que foi nos dada nessa noite, Pai, e que ela entre em nossos corações, Pai, ela fique impregnada em nossos corações, e que ela venha dar frutos, e frutos que permaneçam em nós e através de nós. Nós te louvamos e bendizemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor está fazendo agora nesse momento, Pai, e por tudo que o Senhor vai fazer em nós e através de nós, porque nós cremos que aquilo que olhos não viram, ouvidos não ouviram, não penetrou no coração do homem, é para aquilo que está por se manifestar nos próximos dias, nessa noite, nesse mês, nesse ano de 2026, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre você, seja sobre a sua casa, a sua empresa, a sua repartição, seja sobre o seu deitar, o seu levantar, o seu entrar e o seu sair, aonde você colocar a planta dos seus pés, aonde você colocar a palma das suas mãos, é poderoso, aonde vou colocar a sua voz, o Senhor te entregou por herança, e Ele te convida nessa noite: vá, goze, desfrute, usufrua de tudo aquilo que eu conquistei na cruz para você, em nome de Jesus. Uma ótima noite, Deus abençoe a todos.